Cara, desculpe a demora, não consegui fazer a gravação antes, mas a ideia aqui é mostrar então rapidamente a proposta do SaaS, que eu tinha conversado com você hoje cedo. Então, dando início aqui, essa aqui é a tela de login. É por aqui que o usuário pode fazer o registro, o cadastro dele, ok? E a gente tem também a opção de continuar com o Google, tá bem? Então, iniciando aqui com o Google, acessando aqui o dashboard do sistema, a gente cai aqui então na tela inicial do sistema, ok? Nosso foco nesse momento então não é visual, ok? Mas a gente já entende que tem um visual moderno, ok? De fácil entendimento. Dando início aqui então, vou dar pinar aqui os serviços que eu quero mostrar para você, né? São esses aqui, principalmente a questão da automação, né? Que é nosso core. Eu só pausar aqui essa animação aqui para não sei como ficou na gravação aqui para não atrapalhar, ok? Então eu tenho aqui um overview rapidinho, né, da parte dashboard, configurações, perfil, ok? Por exemplo, o último login e tal, informações aqui, né, que o SaaS disponibiliza. A parte principal nossa aqui seria a automação. Então eu vou ter aqui a parte de automação, a qual eu tenho que colocar então o número de WhatsApp, isso é obrigatório. Vou clicar aqui para conectar então o WhatsApp, ok? Tem que gerar um QR Code, né? E a partir do momento que eu gerar o QR Code, eu consigo então fazer a conexão, beleza? Nesse caso aqui eu já estou conectado, então eu vou simular, eu vou desconectar, tranquilo? E vou gerar o QR Code para mim fazer a conexão novamente, tranquilo? Então, clicando aqui para fazer a conexão, eu vou aguardar aqui o QR Code aparecer em tela, ok? Estou escaneando aqui então com o meu celular, né? E vou dar um nome aqui dessa conexão. Deixa eu colocar aqui um nome teste. Ele já reconheceu, já está tudo certo, já deu sucesso aqui e foi liberado então o botão para a próxima etapa. Lembrando que aqui são apenas 3 etapas, né? Que é a conexão, né? A configuração da etapa 2 e a implementação etapa 3. Então, indo aqui para a próxima etapa, eu tenho aqui o estágio 2, beleza? Eu tenho aqui 4 itens recolhíveis, né? O primeiro item, então, seria a configuração da inteligência artificial. Aqui, então, escolho o provedor, o modelo de IA e a chave API, beleza? Isso aqui depois a gente pode configurar para ser automático. Vou clicar aqui em validar conexão. Pode ver aqui que a conexão foi validada com sucesso, ou seja, a minha API, a minha chave ela é válida, ok? E o uso essa IA a gente configura então para utilizar nesses demais módulos aqui, entendeu? Mas a gente vai focar aqui no agente inteligente, que é o coletor de dados. Qual que é qual que é o objetivo nosso? Nosso objetivo é extrair, coletar dados, né, para fazer o atendimento, entender a necessidade do usuário. Então, por exemplo, eu peguei aqui um prompt aqui, né? Eu peguei um prompt aqui e vou gerar uma pergunta aqui, um fluxo, né? Com a ajuda desse prompt que eu peguei no Gemini aqui. Eu vou preencher aqui. A partir de agora, então, eu ofereço um serviço. Eu sou Tubarões Empréstimos, por exemplo, e eu vou ofertar crédito aqui. Então, aqui uma descrição simples, ok? Do que eu estou fazendo, né? Qual que são meus serviços. E o objetivo, então, é gerar um fluxo, né, de perguntas. Essas perguntas vai me auxiliar, então, a entender o que o usuário precisa, entendeu? Então, aqui já gerou já as perguntas geradas com sucesso. Esse aqui é meu fluxo, eu vou recolher ele aqui para poder mostrar melhor, ok? Então, e explicar também como que funciona isso. Esse fluxo, ele iniciou algumas perguntas aqui, mas poderia ser maior ou menor. Isso vai de acordo com a necessidade do negócio. Aqui, a primeira opção aqui, o primeiro item,
é apenas uma exibição. Aqui está falando prazer, né? Quais são os serviços, quem somos. Aqui é mais para exibir mesmo, né? Uma mensagem de exibição. E aqui a gente pode melhorar o conteúdo, né? Adicionar mais textos, adicionar anexo, consulta dinâmica, que aqui já vai fazer daí uma consulta no banco de dados, adicionar mais contexto. Tudo bem? Então, para iniciar, ele iniciou com uma pergunta, né? Eu tenho 3 tipos de item aqui por enquanto, que é o item composto de múltipla escolha, a pergunta direta, né, que é a resposta aberta, e o menu de exibição. Nesse momento, eu tenho só esses 3, ok? Na verdade, eu quero expandir isso, né, mas por enquanto eu estou trabalhando com esses 3 que são os principais. Então, a questão do composto. Aqui, a destinação objetivo. Ele criou uma variável aqui já, qual que é o objetivo. Então, o que ele pergunta aqui, né? Ó, para direcionarmos você à mesa de crédito, né, correta, qual o objetivo? E aqui ele forneceu opções, né? Então, eu posso aqui editar essas opções, beleza? Posso editar, eu posso remover ou adicionar mais opções. Eu posso, em cada opção, eu poderia adicionar mais algum texto, eu poderia adicionar anexo, entendeu? Então, assim, além das opções, eu tenho ainda como implementar mais coisas ainda, né? Mais perguntas ou aprofundar mais ainda, entendeu? Nas opções. Tenho também gerenciamento de objeções. Imagina que o usuário fala, não estou interessado nesse momento, aí eu quero criar mais objeções para tentar entender o motivo dele não querer este serviço nesse momento, entendeu? Eu poderia induzir a resposta, né? É uma resposta complementar, um guia de resposta. Ou seja, eu estou pedindo para o chat GPT ou para a LLM que estiver configurada analisar a resposta dele e tratar ela, entendeu? Então, assim, este app, apesar de parecer complexo, esses itens aqui não são complexos, entendeu? Mas assim, eu consigo complexidade, entendeu? Mas na verdade ele é simples, né? Porque ele segue um fluxo. Ele começa aqui e termina aqui. Eu posso alternar esses itens aqui entre eles. Mas qual que é a ideia aqui então? Eu fiz um fluxo bem curto, né? Para não tomar muito tempo. Então ele inicia perguntando aqui qual que é o objetivo do crédito e vai para a pergunta também direta. Na pergunta direta, eu não vou dar opção para ele, né? Eu não vou dar opções. Nesse caso, ele vai responder e o chat vai validar, né, a informação. E aí que está a inteligência, o prompt por trás desse bot, né, que é o core, que é tipo, beleza, essa informação que o usuário me deu, ela é válida? Então, eu posso configurar, tipo, eu posso personalizar isso, né? Mas assim, por hora eu vou deixar. E aí eu no agradecimento eu vou colocar aqui um anexo, beleza? Um anexo, uma imagem, né? Para um teste aqui, beleza? Vou colocar um teste aqui de fluxo, só para exemplificar a ideia. Então carregou aqui, ó. E os demais itens nesse momento eu não vou apresentar, mas qual que seria a ideia dos demais itens? Isso aqui menu rápido, né? Resposta simples, geralmente utilizado então para tirar dúvidas de endereços, por exemplo, horário de atendimento, algumas coisas simples, né? Hoje o que a gente está visando aqui é o agente inteligente, beleza? E também temos aqui o FAQ, seria perguntas e respostas padrões. Aqui também eu posso gravar um outro vídeo para explicar exatamente como funciona esses 2 itens aqui, mas eu acredito que o real interesse esteja aqui no agente, né? Então, indo para o terceiro estágio, aqui seria então a questão para a gente implementar já, né? Mas a gente pode também fazer o teste, né? A gente testa, simula como seria esse fluxo de perguntas, né?
Então, iniciando aqui, ó, clico aqui, ele vai então iniciar, né, exatamente o mesmo comportamento que vai ter no WhatsApp, né? Nesse caso aqui é um teste, mas eu já vou clicar em implementar para mim ter já o bot configurado. Então, uma vez que eu cliquei em implementar, já falou ali configuração concluída, eu poderia então já acessar o meu celular e mandar mensagem. E é isso que eu vou fazer aqui. Deixa eu só pegar aqui. Então aqui eu estou com um espelhamento aqui de tela do celular. Vou mostrar aqui como que funciona na prática. Eu conectei então aqui um número, ok? A ideia então é eu enviar a mensagem, né? Eu vou aqui abrir o WhatsApp então. Um momento. Tá. Vou mandar mensagem para este contato. Aqui tem uns testes que eu tinha feito antes. Vou dar aqui um oi, beleza? E vou colocar aqui lado a lado para entender como funciona isso, né? Para entender como que foi configurado isso. Eu vou avançar então, próxima etapa aqui no fluxo. Vou expandir aqui, puxar aqui o celular. Aqui ele falou o seguinte: vamos começar, que é a mensagem inicial, beleza? Se você for ver aqui, a mensagem inicial é vamos começar. Poderia ser mais detalhado, entendeu? E isso aí vai do prompt que você coloca, vai da configuração que você coloca. Então ele inicia em vamos começar. Para direcionar você à mesa de crédito, basicamente ele está perguntando para mim essa pergunta e vai estar me dando as opções aqui, ó. 1 para quitar dívidas, 2 investimento, informar alguma coisa. Aqui é o seguinte, o usuário vai responder, né? Eu quero, sei lá, eu quero quitar dívidas. Dívidas. Aí, o que o bot vai fazer? Ele vai analisar a resposta, né? O contexto da resposta e vai determinar, poxa, esse caso se enquadrou no 1, né? Então, sua solicitação registrada para quitar dívidas. Aqui eu tenho uma confirmação, né? Nesse caso aqui, qual opção define melhor a fonte de renda atual? Então, nesse caso, ele passou para a segunda. Veja que ele está seguindo aqui um fluxo, beleza? Isso aqui é um fluxo visual, né? Que a gente fala. E a ideia aqui, então, é eu colocar, sei lá, opção 6. Não existe, entendeu? É só para verificar se realmente a LLM, a inteligência por trás, está validando as coisas, né? E aqui, tá simplório aqui as opções. A ideia é colocar botões depois, melhorar o visual dessas perguntas, né? Pode ver que tá simplório, mas assim, a ideia é ver o funcionamento aqui por alto, né? De como funciona isso. Então aqui ele falou que parece que não corresponde às opções, de fato não corresponde. Eu vou falar que eu sou CLT. Sou CLT, vou colocar picado, sou CLT. Então, assim, eu tô tendo um comportamento natural, né, de uma pessoa que pode escrever dividido, né, não escrever de uma vez. E aí ele segue um viés de confirmação, né, que a minha resposta foi CLT. Agora ele continua o fluxo, ou seja, ele vai para a terceira pergunta aqui, né, nas minhas próprias palavras, qual é a sua renda mensal líquida? A minha renda mensal é, sei lá, 4.600. É um exemplo, tá? Aí ele vai validar, beleza? Essa resposta, né? Aqui nesse caso ele, por favor, valor da renda mensal líquida.
4.600. Vou colocar aqui novamente. Ele já registrou, beleza? Como eu mandei várias mensagens, ele talvez não tinha entendido, mas ele registrou certinho. Sua renda mensal foi registrada com sucesso. Esse viés de confirmação a gente pode retirar, caso não seja interessante, entendeu? Aí ele passou para a próxima pergunta, né, do fluxo, né, que é para tentar reduzirmos os juros ao máximo. Você possui algum veículo? Ou seja, ele quer garantias. Não possuo, né? Não possuo. Então vou colocar aqui que eu não possuo nenhuma garantia. Beleza? Mas assim, a ideia é ter uma conversação assim, natural, entendeu? Entendi, né? Você não possui nenhum veículo ou imóvel para apresentar como garantia. Então, para evitar surpresas na análise automática, né? Existe alguma restrição no meu nome? Ou seja, ele está indo aqui para a última pergunta aqui do fluxo, ok? Tudo isso é personalizável, né? Então, assim, a ideia é mostrar para você mais ou menos o core, né? Então, aqui eu vou falar que não tenho pendências, beleza? E simulando o usuário, né? Então, beleza, ele vai registrar ali que não tem pendências. Sobre o tempo entre a pergunta e a resposta, isso também é ajustável, tudo configurável, ok? Aí então ele está agradecendo aqui, ó, obrigado pela informação, não há mais restrição registrada, né? A ideia aqui então é verificar essas mensagens, né?